Olá, eu sou o professor Sérgio Ribeiro, esse é a Educação 3.0 e nesse vídeo eu gostaria de falar sobre o ambiente virtual de aprendizagem Canvas. Eu já trabalho com ambiente virtual de aprendizagem já há bastante tempo, acho que cerca de uns 7 anos. Grande parte trabalhando com Moodle. Acho que o Moodle é o ambiente virtual de aprendizagem mais utilizado no Brasil. Mas eu tive informação de que algumas instituições já estão utilizando o Canvas. O Canvas ele é um ambiente virtual de aprendizagem, assim como o Moodle, muito utilizado de suporte à aula, né, para os professores utilizarem como ferramenta de apoio, e ele é muito amplamente utilizado nos Estados Unidos, né? Então, no Brasil, talvez o Moodle é um dos ambientes mais utilizados, e nos Estados Unidos e aqui no Canadá, o Canvas ele é amplamente utilizado, bem conhecido. Aqui também se usa o Moodle, né? Quando eu vim para aqui para o Canadá, na primeira universidade que eu trabalhei, eles utilizavam o Moodle, né? E agora nessa outra instituição que eu estou trabalhando agora, a gente trabalha com o Canvas. Lá foi a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar com o Canvas. Eu já tinha ouvido falar, né, de outros ambientes de virtual de aprendizagem, né? Já tive a oportunidade de trabalhar com o WebCT, né? Enfim, eu sei que eu já tinha conhecimento de outros ambientes, inclusive o Canvas, mas nunca tive a oportunidade de trabalhar com Canvas, então não podia falar muito. Agora, né, com essa experiência que eu estou tendo com Canvas, já há quase 2 anos trabalhando, eu posso dizer um pouco dessa ferramenta. É uma ferramenta bastante interessante, ela é open source, assim como o Moodle, isso significa que tem uma comunidade ali trabalhando, né, no seu aperfeiçoamento, e o legal de ser open source é porque você tem pessoas de diversas áreas, com diversos skills, diversas experiências, contribuindo para a plataforma. Então, isso é bastante rico, bastante interessante, né? Dos pontos fortes que tem, né? O Canvas tem alguns pontos fortes, um deles é a possibilidade de integração. Então, você pode integrar o Canvas com outras plataformas, com outras aplicações, isso é bastante interessante, né? Assim como o Moodle, ele tem ali a parte de administração, onde você pode administrar salas, cursos, né? Você tem ferramentas de configurações de conteúdo, onde você pode inserir vídeos, imagens, PDFs. Também ele tem a parte de compartilhamento, isso é bastante interessante, você pode conectar ele com o Google Drive ou com outras, né, plataformas aí de compartilhamento de arquivo. Então isso é interessante porque você acaba estendendo as funcionalidades do ambiente virtual e criando outras possibilidades, né? Quando você tem quando a ferramenta te permite você conectar com outras plataformas, com outras aplicações, você acaba estendendo, né, as funcionalidades do ambiente, sem a necessidade de você ter que fazer nenhum tipo de atualização ou coisa do tipo. Uma das partes que eu gosto bastante do Canvas é os módulos. Então, ele tem ali o recurso de módulos, onde você pode organizar suas aulas em módulos. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar com tópicos, mas você pode organizar por semanas ou por capítulos, depende de como que você quer organizar as suas aulas. Então, você tem N possibilidades ali trabalhando com os módulos. O que eu gosto dos módulos é que você pode, por exemplo, acompanhar o progresso dos alunos dentro dos módulos. Você também pode, por exemplo, configurar os módulos de tal forma que se o aluno ele não concluir todas as atividades do módulo 1, ele não pode avançar para o módulo 2, por exemplo. Então, isso é bastante interessante. E você consegue saber, num determinado ali, tempo do seu curso, da sua disciplina, você consegue saber que parte, quantos porcentos de determinado módulo que o aluno já concluiu, né? Onde que ele está parado ali, o que ele já fez e o que falta fazer. Então, isso é bastante interessante.
É um recurso que você é interessante porque você consegue saber o progresso dos alunos e você consegue interagir, você consegue dar feedback e de repente se o aluno está tendo algum tipo de dificuldade, você consegue ajudar. Você pode, por exemplo, configurar para que o aluno tenha que ler determinados artigos para que ele possa avançar, para que ele faça determinado quiz ou que ele faça submissão de algum determinado trabalho. Então, tem todas essas possibilidades e eu uso bastante isso, por isso que eu acho bastante interessante os módulos, né, dentro da ferramenta Canvas. Outra coisa que eu acho interessante são as rúbricas, eu uso bastante. No começo, os alunos sempre me questionavam, professor, mas por que minha nota foi, por que eu perdi 10, por que descontou 10 pontos, por que 5 pontos? Por mais que você dê, né, às vezes, o feedback, muitas vezes não está claro para o aluno o do porquê que a nota dele foi X e não Y, né? Então, as rúbricas, elas são interessantes, porque elas já dão, vamos dizer assim, um direcionamento para o aluno, né? Então, por exemplo, eu divido lá um trabalho em 10 rúbricas, eu digo, ó, eu vou analisar aqui, por exemplo, sua introdução. Então, você consegue, por exemplo, orientar o aluno, né? Você consegue colocar nas rúbricas ali como que você vai compor a sua nota. Então, o aluno, através das rúbricas, ele sabe se ele tem que prestar atenção mais em determinado aspecto do que para o outro. Então, ele já tem um direcionamento na hora que ele está fazendo um trabalho, né? Então, acaba facilitando bastante, né, para o aluno. E depois, quando você vai fazer a correção, você coloca as notas dentro das rúbricas. Então, se ele sabe que aquela rúbrica tinha, sei lá, 5 pontos, ele tirou 2, então teve alguma dificuldade ali, teve algum problema ali. Então, ele consegue saber exatamente que parte que ele foi bem, que parte que ele foi não tão bem, ou foi mal, né, em determinado no trabalho como um todo, ele sabe que parte que foi deficiente, ele consegue corrigir isso depois nos próximos trabalhos, consegue dar atenção a isso e trabalhar, então acaba sendo bastante interessante. Óbvio que no final você pode dar um feedback, né, geral do trabalho do aluno, mas ele já tem ali, digamos assim, as notas, os pesos dentro de cada parte do trabalho, então já facilita, você não tem que detalhar tanto no seu feedback final quando você vai falar sobre o trabalho do aluno. Então isso aí é uma ferramenta que eu utilizo bastante, acho muito interessante no Canvas. O ponto forte do Canvas em relação a outros ambientes virtual é justamente a sua interface amigável, né? Então, a usabilidade do Canvas, acho que é um dos pontos fortes. Ela é bem simples de usar, né? Quando eu tive acesso a primeira vez, não tive muita dificuldade, eu consegui navegar dentro do Canvas sem muita instrução. Claro que depois eu fui procurando mais informação, lendo os tutoriais, fazendo algumas aulas para poder entender como utilizar o Canvas de uma forma mais avançada, mas assim, ele já é uma ferramenta que você consegue meio que andar sozinho, né, acessando ele, você já consegue ali já encontrar algumas informações meio que intuitivamente, porque ele tem uma ferramenta bastante amigável. O que é diferente do Moodle, por exemplo, quando a minha experiência com o Moodle, a primeira vez que eu tive acesso, eu fiquei totalmente perdido, e demorou um certo tempo, digamos assim, para mim me familiarizar com o ambiente, né, com a ferramenta, e claro, depois que você se familiariza, as coisas acabam ficando mais fáceis, né, mas, assim, comparação, o Canvas, ele é muito mais amigável, muito mais fácil de você interagir com a ferramenta. Tanto a parte do professor, que tem que fazer, né, a configuração, criar conteúdo, postar os conteúdos na ferramenta, como também da parte dos alunos que têm que acessar a ferramenta, né, acessar suas aulas. Muitas vezes, se a ferramenta é difícil de operar, isso acaba sendo uma barreira, né? Por mais que o conteúdo ele é interessante, né, por mais que você tenha um conteúdo rico, se a ferramenta é pobre, se a interface é pobre, dificulta o aluno, isso acaba desestimulando o aluno de interagir com aquele conteúdo que você está preparando, e aí acaba influenciando, digamos assim, na performance do aluno, no resultado do aluno. Então, eu acho que esse é um ponto forte para o Canvas, ter uma ferramenta, ter uma interface, né, amigável que facilita, né, a interação tanto da parte do aluno como da parte do professor. Bom, esses eram os comentários que eu gostaria de fazer a respeito da ferramenta, meio que dar um overview, né, uma visão geral do que é o Canvas, o que ele tem,
Então, se você tem interesse em conhecer a ferramenta, então acho que esse overview já deu para te dar aí uma ideia, né? Claro, é interessante explorar a ferramenta, procurar operar. Eu vou ver se eu gravo alguns vídeos mostrando algumas funcionalidades da ferramenta, como é que você configura determinadas funcionalidades, enfim. Eu pretendo gravar alguns vídeos, acho que dá para ter uma ideia melhor da ferramenta e, quem sabe, né, poder explorar, entender melhor como ela funciona. E acho que isso é interessante, né? A gente tem muitas ferramentas aí à nossa disposição, né? Agora estamos cada vez mais usando os ambientes virtuais, então é interessante a gente saber o que cada ferramenta pode nos oferecer, né, para que a gente possa entregar no final, né, uma aula, né, uma educação com mais qualidade. Então, grande abraço, né, e espero encontrá-lo no outro vídeo.